Nova TV Canal 2. Sempre pensando em você. Oi, gente. Mais um Cá Entre Nós no ar, na Nova TV Canal 2. Um programa que é feito com você e por você. Vamos hoje apresentar os 4 quadros. No primeiro, que é o Conversa Fiada, onde a gente conversa sobre Guarapari, sobre as coisas boas que a gente tem. Também conversamos sobre familiares, escola, as demandas que vocês encaminham. Então hoje a gente vai conversar com o Amaral. O Amaral é pesquisador, historiador, estudou na Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, mas vive em Guarapari e é daqui. Depois, no Fazendo Arte, nós vamos conversar com a Lucineide, que é do Mar e Fibra. É lindo. Nesse trabalho de Mar e Fibra, é artesão que trabalha, tem um grupo bonito que trabalha nisso. Aguardem só que vocês vão ver que coisa mais linda que ela faz. Depois, no Interagindo, nós temos coisas importantes para conversar. Veja você que nós recebemos algumas demandas, 72 delas, dos e-mails que eu recebi, perguntavam para mim o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o amor, aonde que as famílias estão indo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Depois, no Gente da Terra, a gente vai falar do Quilombo. O Regis vai vir aqui conversar com vocês, falar sobre o Quilombo. E o vice-presidente também. Aguardem, é um minuto só e a gente volta já já. Nova TV Canal 2. Sempre pensando em você. De volta, cá entre nós com Conversa Fiada. E hoje nós estamos aqui com Amaral, filho da terra, gente com cheiro de terra e que trabalha pela cidade, que faz algumas coisas que vocês vão ouvir dele mesmo. É historiador, pesquisador, estudou em Ouro Preto. Amaral, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Hélia. É sempre um prazer poder estar falando de Guarapari para Guarapari e ainda mais agora no seu programa aí que está estreando na TV também. Então a gente já vem com um monte de coisa nova num programa novo, que é um grande presente aí para a sociedade guarapariense, com certeza. Nossa, isso é muito gostoso de ouvir. Amaral, fala um pouquinho da sua vida e depois fala pra gente como que é Guarapari, o nome Guarapari, de onde surgiu Guarapari, como é que é isso? Mas fale de você pra gente. Bom, Hélia, eu, como você falou, eu sou guarapariense de nascimento, de uma família que já está em Guarapari há bastante tempo. Meus bisavós vieram como imigrantes italianos, por parte de mãe, por parte de pai. A minha família já estava aqui também há bastante tempo, todos na região do interior aqui de Guarapari. Família do meu pai na região de São João do Jabuti, família Aires, Fernandes Aires, Malaquias, que era minha avó Hilda, meu avô João Aires. E os meus avós paternos e bisavós, meus avós maternos e bisavós, na região de Rio Calçado, onde eu moro hoje, a família Isoton e família Cavati. Então, dessa união aí de Isoton, Cavati, Fernandes, Aires, Malaquias, saiu o Amaral. Saiu isso aqui. E então, talvez por essa identidade muito grande que eu tenho com a cidade, que me levou a estudar história, porque eu sempre me questionei sobre o que era Guarapari, sabe? Porque a gente acaba não conhecendo Guarapari na escola, a gente acaba conhecendo várias lendas da cidade que a gente acaba nutrindo como história da cidade, e depois a gente acaba se decepcionando quando descobre que essas histórias não se passavam de lenda. Não tem raiz, né? Parece que as escolas não favorecem as raízes de Guarapari, é isso?
Infelizmente, as escolas elas estão deixando muito a desejar na formação do cidadão guarapariense, tá? Desse conhecedor da história, desse conhecedor da sua própria identidade. Seria interessante que houvesse disciplinas dentro do currículo escolar da rede municipal que valorizassem a identidade maratimba, a identidade guarapariense. Tão bonito falar maratimba, né? Eu, por exemplo, tenho o maior orgulho de bater no peito e falar: eu sou maratimba, eu sou de Guarapari, eu nasci aqui e é aqui que eu escolhi para ficar. Já morei em vários outros lugares e não aguento ficar longe de Guarapari. Sabe? Apesar de todos os problemas que acontecem na cidade, mas eu acho que é aí que a gente tem que se comprometer mais ainda com a cidade. Lutar por ela, né? Lutar por ela, ver que se ela está com problema, eu não posso sair daqui e largar o meu berço, a minha casa, com problema. Eu tenho que ajudar a resolver esses problemas. E a forma que eu encontrei para ajudar a fazer isso foi estudando história. E me explica uma coisa, o nome Guarapari tem fundamento? Eu já li alguma coisa, eu gostaria que você falasse. Essa daí é uma das grandes polêmicas que existe e que uma vez até me questionaram. Mas você está querendo mudar a história? Eu falei: não, eu não estou querendo mudar a história já foi mudada. O que eu queria era justamente escrever algo que fosse coerente com a realidade do local. Então, Guarapari, a gente tem aí pela tradição de que tem a origem do guará, da ave guará, que é uma espécie de garça, só que da coloração vermelha, e de uma armadilha que seria usada para pegar essa ave. Mas só que em nenhum relato histórico de 1557, que é o primeiro relato que a gente tem de Guarapari para cá, ninguém nunca viu um guará em Guarapari. Interessante, sabe? Eu não sabia disso. Pois é, então isso leva a gente a questionar como que a gente pode dizer que esse nome está originado, como que a gente pode dizer que esse nome está ligado a uma ave que nunca foi vista no lugar. Então, se realmente fosse o motivo do nome a ave guará, a gente teria guarás até hoje aqui na cidade. E outra coisa, o pari, que era uma armadilha não para pegar a ave, mas para pegar o peixe, ele também não era uma prática muito utilizada aqui. E mesmo se fosse, o guará, como é dito aqui, ele ia no pari comer o peixe que ficava. Porque o que é o pari? É uma cerca que você faz em um braço de maré quando a maré está alta. Quando a maré seca, os peixes ficam presos ali. Então os índios vinham, pegavam os maiores e os menores ficavam. E os guarás supostamente iam comer esses peixes menores que ficavam no pari. Só que a dieta alimentar do guará, ela não é baseada em peixe, ela é baseada em crustáceos. Justamente por isso que ele tem a pigmentação vermelha das penas. Então ele jamais comeria no pari. Então, na minha opinião, depois de muito pesquisar, de muito estudar, eu cheguei à conclusão de que esse nome Guarapari, ele estaria muito mais atrelado a uma tribo indígena que teria vindo para cá na primeira metade do século XVI, que eram os índios Guará, que migraram mais ou menos da região de Niterói, no Rio de Janeiro. É um período em que havia uma guerra entre portugueses e franceses pelo domínio do Rio de Janeiro, e duas tribos de índios tupi, elas se encontravam encurraladas pelos tamoios, pela Confederação dos Índios Tamoios no Rio de Janeiro. E essas tribos, por intermédio do Vasco Fernandes Coutinho, que foi o primeiro donatário da capitania, e do padre Brás Lourenço, o primeiro jesuíta aqui também, elas foram trazidas para o Espírito Santo. Eram dois caciques irmãos, o Maracaiá-Uaçu, que era o gato grande, e o Guará-Uçu, que era o cão grande. Eles eram irmãos de sangue. É a primeira vez que a gente vê cachorro e gato não brigando. E eram muito próximos. Os Maracaiá vão para Vitória, para a região de Vitória, e os Guará eles recebem terra aqui em Guarapari.
E uma coisa interessante é que provavelmente esse cacique Guará-Sul, de onde teria se originado o nome de Guarapari, o Pari seria uma variação de padre, de uma espécie de uma permissão, né, do irmão para vir aqui ao Guarapaim. Sabe, que eu acho que seria uma coisa muito mais aceitável do que esse Guarapari de pássaros, de armadilhas. Que esse Guará-Sul, esse cacique, ele seria o Araribóia. Então, assim, você hoje questiona, porque você tem embasamentos históricos em cima do que você acaba de falar para a gente. Tá aí, né? Alguma coisa que a gente pode começar a questionar. Não é mudar a história, né? Eu acho que é resgatar, não sei se seria esse o nome. Até porque, Hélia, a história, ela não é exata. A história é uma ciência humana. Isso. Então, as ciências humanas, elas não existem uma verdade absoluta nelas. Não existe um resultado preciso nelas. Então, elas são baseadas em hipóteses. Então, existe a hipótese de que o nome de Guarapari não se origine de garças e de armadilhas, que se origine de lobos e de padres. Pode ser que venha alguma outra hipótese de uma outra forma, dizendo que o nome tem outra origem. E eu acho que quanto mais hipóteses vierem, melhor, porque mais gente vai estar interessado em descobrir o que realmente é a nossa cidade. E é assim que se faz raiz, é assim que se faz alguma coisa de bom pela cidade. Mas quando você fala isso, eu estive aqui pensando do que a gente já conversou antes. E a idade de Guarapari? Como é que é isso? 120 anos? Não é? Não é? Um minutinho, você fala nisso para a gente, que o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Ok. Bom, essa idade de Guarapari também é um outro questionamento muito grande. Nós temos registros históricos aí de 1557, já falando de Guarapari. Nós temos registros históricos arquitetônicos, como a igreja de Nossa Senhora da Conceição, a antiga matriz, de 1585. Nós temos a fundação da vila em 1679, é a terceira vila mais antiga do estado do Espírito Santo, só é mais nova do que Vila Velha e Vitória. E de repente eu me assusto, por exemplo, quando eu vejo a municipalidade divulgar que nós temos 122 anos e alegando que essa idade é uma idade de emancipação política. Mas o que eu discordo também, porque pelo fato de que Guarapari não se emancipou politicamente. Guarapari surgiu como uma aldeia com administração jesuítica, depois foi elevada a vila, com uma Câmara Municipal e uma administração própria, e depois foi elevada à cidade. Então Guarapari não se separou de uma outra região, como por exemplo eu posso citar aqui, no caso de Piúma, que tem emancipação política. Por quê? Porque ela se separou de Anchieta. Então Anchieta, por exemplo, também não tem emancipação política, porque ela foi criada dessa forma, como aldeia, vila e cidade. Então seria interessante que as autoridades se atentassem para isso na cidade, que elas estão criando uma geração que está aprendendo errado nas escolas. É horrível isso. Muito horrível, porque parece que a gente está jogando fora 350 anos de história. E não pode. De forma Amaral, infelizmente, nosso tempo é pequeno. Fica aqui o nosso agradecimento e a Câmara para as suas considerações finais. Olha, eu que agradeço, com muita alegria mesmo, com muita felicidade que eu estou aqui hoje para poder falar mais um pouco de história, com muita felicidade que eu participo desse programa com você, Hélia, que eu tenho certeza que vai dar uma cara nova para a TV em Guarapari e que você vai estar trazendo aí, que você sabe disso, você vai estar trazendo um monte de assuntos aí que são de extrema importância para o povo de Guarapari, para a comunidade guarapariense poder saber se conduzir melhor aí no futuro da cidade. Então, eu que agradeço aqui, muito obrigado à audiência e a todos vocês. Pois é, gente, um assunto de extrema importância que me dá muito prazer em estar falando sobre Guarapari. Cá entre nós é isso. Um minutinho, a gente volta daqui a pouco.
Nova TV Canal 2. Sempre pensando em você. Oi, gente, de volta e agora com Fazendo Arte. Nós estamos aqui com a Lúcia do Mar e Fibra. Vocês sabem o que é isso aqui? Olhem só, vamos ver se alguém em casa adivinha antes da gente apresentar os nossos produtos. Nós vamos hoje trabalhar com esse material lindo que está aqui. Lúcia, é um prazer enorme ter você aqui. Quero agradecer a sua presença para que você contribua com o trabalho que vocês fazem. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né, de poder estar participando, né, para mostrar o nosso trabalho, o trabalho da terra. Né? Como é que esse trabalho, como que começou? Fala assim, como é que você entrou nisso? Bom, a Promag, ela já existia. E aí, como se diz, aí foi formando outros grupos. A Promag, ela era de fios, fazia trabalhos em barbante. Aí depois nós fomos chamados para fazer um curso no Sebrae. E aí surgiu o Mar e Fibra, para que nós possamos trabalhar com o produto da terra, a fibra de bananeira e a concha. Pois é, ela agora acabou de falar para vocês. Gente, isso aqui é feito de fibra de bananeira. Olha só, que interessante. Mas ela, mais do que ninguém, que está apropriada para falar sobre isso. Ela vai fazer um trabalho aqui, vocês vão ver como é que é. Isso aqui é o tiar, né? É, o tiar. Aonde que encontra? Compra, pronto, manda fazer? Tem que mandar fazer. Mandar fazer. E é aqui em Guarapari? Em Guarapari. Então, vocês já sabem, o material depois vai estar passando para vocês tudo na telinha, o que é necessário para fazer, o tear, e vai ter o telefone, o endereço delas, que vocês também podem pesquisar. Vocês dão um curso lá, sim, não é isso? Sim, estamos com oficina. A partir de outubro, nós já estamos tendo oficina. Já começou as inscrições e nós agora só estamos esperando as mulheres, né, as senhoras, crianças, né, adolescentes que quiserem fazer o curso com a gente. Olha, não tem desculpa. Geração de renda, gente. Emprego. Olha só, de graça. De graça. De graça. Quer mais do que isso? Então procurem. É lá no Rádio Hotel? No Rádio Hotel. A partir, já começaram as inscrições? Já começamos já as inscrições. Crianças, adolescentes, adultos. Quem quiser fazer, né? Para ter a sua bolsinha, para ter o seu porta-guardanapo. Olha que coisas lindas nós temos. Gente, é muito fácil. Não pode reclamar da vida. Vamos lá no Rádio Hotel, inscrever, fazer o curso. Isso é super interessante. Vamos começar o nosso Fazendo Arte? Vamos sim. Para começar, nós vamos pegar a fibra, né, de bananeira. Já foi devidamente passada. Como é que é isso? Me explica primeiro como é que faz. A fibra de bananeira, ela tem que ser passada para poder chegar até esse formato aqui. Eu pego a bananeira, corto isso. Como é que é o processo? O processo dele é o seguinte. Você corta a bananeira, coloca de molho. Depois você vai tirá-las e pendurar no varal para secar. Depois de seca, aí você já tem que pegar por partes, que elas se dividem em 4 partes, que é o fio, a clássica, a nobre e a renda. Chique, gente. Por exemplo, essa aqui é a clássica. Certo. Que nós já passamos ela. Com ferro, de passar roupa. Com ferro. E agora nós temos que dobrá-la em 3. Para poder fazer o tear. É bom que você tenha um lugar que você possa firmar, né? Agora a gente passa assim na beiradinha para ela poder, né? Fechar. Veja, super simples, você não precisa de muita coisa, né? O material é da terra, o material é de graça, você contribui com a natureza e com seu bolso. Você pega uma, coloca em uma e deixa uma. Sempre assim. Olha a agilidade. Lembrando que se você errar um, você erra todo o tear. Aí você tem que voltar todo ele de novo. Entendi. Vocês podem ver que nós temos um pronto embaixo, né? Esse aí
é o processo que ela fez, que está fazendo aqui agora, olha só. Né? Ele começa simples assim, né? E termina dessa maneira aqui. Isso aqui é a base para a gente fazer essas bolsas, para a gente fazer esse material? Sim, é a base. Faz mais um para que as pessoas em casa tenham noção de como é que fica. E você pode estar diversificando. Você pode pegar um tom mais escuro, Olha, um tom mais claro, que você vai dar uma forma melhor no seu tear. interessante, gente. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Verdade. Basta que a gente tenha boa vontade. Né? Recebemos tudo de graça, gente. Olha, a Aqui segunda você parte. começou por baixo. Aqui Certo. agora você já vai pegar aqui, ó. Como se fosse o contrário, né? Isso. O segundo para o primeiro. É, porque não pode colocar tudo do mesmo jeito, Certo. porque senão dá errado. Sempre deixando um, entrando o outro. É muito bonito. E desestressante. Com certeza. Né? Viaja aí, né? Você fica imaginando Deixa o que a vai pessoa sair tranquila. desse, né? Eu tô vendo, você é muito calmo. Aí você vai ajustando para que ele não deixe falha. Aham. E ele pode ser nesse outro aqui, ó. Ele Vamos pode pôr ele ser por cima, né, pra gente. Aqui já é a renda da fibra de bananeira. Olha só que interessante. A gente não tem renda só de pano, não. Muito bonito. Do lado de cá é o quê? Por que está áspero assim? O Cola. que é isso? Cola. Então, depois de pronto, qual que é o processo? Agora, imagine que aqui, gente, esse tear ficou assim. Vamos pôr aqui, né? Ele passou para aqui. Então, como é que faz? Terminou aqui, aí qual o processo seguinte? Ele agora já vai para a costura. Nós vamos colocar em volta dele, vamos costurar. Com a mão? É a costura Não, à mão? máquina, Na máquina. Na máquina. Aí ele vai ficar nesse processo aqui. Porque tanto ele pode ficar com a renda ou com o tear, o traçado de tear simples. Olha só, gente, quanta coisa pode se fazer com a fibra da bananeira. Muito bom. Aqui a gente tem outro material, esse aqui é porta-copos, né? porta-copos. Olha só. E assim, além de ficar uma coisa bem natural, é uma coisa assim, que fica bonito. Não é uma coisa grosseira, não é um material grosseiro que a gente pode imaginar. Fibra de bananeira, né? E assim, você tem noção de renda, como que as pessoas podem vender, que custo fica? Bom, ela tem um preço não tão caro. Aham, É, como se diz, dá para as pessoas comprarem. isso. Essa é a carteira que, por exemplo, ela está no preço de R$20. Olha só, toda revestida, muito chique, na moda, não é? Verdade. E fica bonito, gente. R$20 uma carteira dessa é impressionante. E temos também o suplá, né? Que é todo ele trabalhado com a linha da fibra de bananeira, que é esta linha aqui. No tear também. Também. Não, aqui Não? já é o crochê. Aqui é crochê. Crochê. Mas também feito Então, ela faz muita coisa, não é só o tear. Não, Você pode fazer crochê com ela. O porta-guardanapo também é do... É crochê. Crochê da Olha, linha da fibra de bananeira. essa linha, como é que ela é tirada? Como é que é Ela é feita? também tirada do tronco, né, da bananeira. É daquele... Você tira essas, eu vou usar o nome assim, lasca, né? Isso. Lascou isso aqui, né? Isso, O aí tronco vai da tirando bananeira, assim, você puxa. Aí ela ainda mole. Aí ela vai ficando assim. Que barato. Gente, é muito bom saber que a gente não precisa perder, né, para a natureza. A natureza nos dá... Perder para a natureza é feio. Mas é o que eu digo assim, a gente não precisa perder isso aí. A gente pode ganhar contribuindo com a natureza, né? Aquele tronco da bananeira a gente não vai utilizar, a não sei que ele apodreça, fica lá, né? E a gente pode fazer geração de emprego e renda.
Olha a quantidade de coisas que uma bananeira velha pode ser feita. Como que hoje a sua vida está depois que você se dedicou a esse tipo de trabalho? Como é que você se sente quando você vê que era uma simples bananeira e hoje você produz esse monte de coisa? É muito gratificante, né? É um trabalho muito bonito, né? E além do mais, nós não cortamos a bananeira, nós só cortamos a bananeira depois que ela dá o fruto dela. Aí, como se diz, é muito prazeroso. E a natureza te agradece muito, viu? E nós também te agradecemos. A gente coloca o Cá Entre Nós no quadro Fazendo Arte, sempre à sua disposição, à disposição da Apromag, né? Do Mar e Fibra, das outras pessoas que estão lá, porque o nosso intuito no Fazendo Arte é trazer o artesão de Guarapari e mostrar o que de lindo nós temos. Nossa cidade, além da natureza contribuir com as nossas praias, com tudo, tem pessoas capazes. A nossa cidade tem artesãos maravilhosos. A gente não precisa importar, está aqui, a gente pode exportar. E você aproveite, curta isso, é geração de emprego e renda. Eu quero deixar a Câmara à sua vontade para você fazer as suas considerações, chamar o pessoal para o seu curso, mostrar o trabalho que vocês fazem. Fique à vontade com a Câmara 1. Bom, gente, a nossa oficina já começou, né? Agora, se você quiser algo mais, nos procure no Rádio Hotel, de 2 às 5, fazer esse lindo trabalho. Vocês não vão pagar nada, só vão aprender. Bem, gente, por enquanto é só. Daqui um pouquinho de volta com Interagindo. Nova TV Canal 2. Sempre pensando em você. Oi, gente, de volta com o quadro Interagindo. Vamos conversar sobre aqueles e-mails que vocês mandam para a gente, no Face, que vocês demandam também. E, por incrível que pareça, o número de e-mails que eu recebi essa semana foi muito grande. Eu recebi exatamente 102 e-mails, dos quais 72 deles me falavam: o que está acontecendo, Hélia, com o ser humano? Como é que a gente vai fazer? E os outros 32 falavam assim: por que falta respeito? A única diferença é essa. Então nós vamos conversar hoje o que está acontecendo com nós, gente. O que tem dentro da gente que nós não estamos mais conseguindo respeitar? Pai, mãe, idoso, o ser humano, ele está vivendo para ele. E hoje eu conversava aqui com um amigo, ele falou comigo: Hélia, falta espelho. Falta sim. Está faltando a gente começar a se olhar no espelho, ver o que a gente quer da vida, qual a nossa proposta de vida, o que eu quero para mim futuramente, o que eu quero para minha família, o que eu quero para os meus filhos. Porque eu acho assim, se eu sou desonesta, se eu não cumpro com os meus deveres, se eu só penso em mim, só penso em dinheiro, se eu não consigo lidar com as pessoas, se eu não consigo respeitar, eu não respeito no trânsito, eu não respeito dentro de casa, eu não respeito no serviço, o que eu estou pensando que a vida é? Como que eu estou levando a minha vida? E aí, eu creio que essa pessoa, quando ela olha no espelho, ela não se enxerga. Porque um ser humano ser só isso, ser ego puro, egoísmo, se achar que é o centro da vida, não é por aí, você não está vivendo. Nós não estamos gostando de nós, porque quando a gente se ama, a gente não precisa subir no outro, a gente não precisa criticar o tempo todo o que o outro é, a gente não precisa de óleo de peroba, porque eu falo assim, tem pessoas que nascem com brilho próprio e outras precisam de óleo de peroba. Tem pessoas que fazem e tem outras que precisam subir no fazer do outro para aparecer. E é isso que parece que o mundo está acontecendo. As pessoas não se amam mais, não respeitam uns aos outros mais. E é aonde que a rede social, hoje em dia, tem feito grande sucesso. Por quê?
As pessoas estão se isolando cada vez mais, estão fazendo cada vez mais amigo nas redes sociais, porque na rede social, no máximo que você ouve é alguém criticando. Eu critico muito, eu participo muito também, e o máximo que a gente vê ali é alguém criticando, mas não tem aquele embate de mal-estar, aquela pessoa que quer o tempo todo ser melhor do que o outro, aquela pessoa que não para olhar o outro. Quantas vezes eu vejo alguém virar e falar assim: não, aquela pessoa não está com depressão, isso é piti. Gente, depressão existe. Depressão é alguma coisa que nos leva para baixo, que não nos deixa reagir normalmente, que nos impede de sair de casa, que nos impede até de tomar banhos. Então a gente precisa olhar para essa pessoa como um ser humano normal, e não simplesmente criticar. Também nesses e-mails eu recebi a Marta falando em cima da falta de respeito do relacionamento familiar. Ela disse que é mãe e que ela se assusta cada dia mais com os filhos, porque ela quer mostrar para o filho alguma coisa que ela acha que é boa e que o filho não aceita, porque os amigos não aceitam. E outro dia ela foi chamar os pais dos amigos do filho dela, e esses pais acharam: a gente deixa sair porque é melhor pra gente, porque senão eles brigam muito, a gente tem que ficar falando o tempo todo não. E às vezes não é necessário, sabia? Quem ama sabe dizer não. Porque o que acontece? Quando eu digo não pro meu filho, eu crio um monte de problemas para mim, porque ele vai me questionar, ele vai responder, ele vai falar tudo que eu não gosto. Então, eu liberando, eu não vou ouvir nada disso que ele tem para falar para mim. Mas o que você está fazendo quando você libera muitas coisas? Quando você permite muitas coisas? É porque você não quer ter o trabalho de educar. Gente, a escola ensina e nós pais educamos. É simples assim. Educar é missão nossa. A gente colocou um filho no mundo porque a gente quis colocar. Então nós temos que passar pelo problema de educar filho, que não é fácil educar um filho hoje. Nós temos que impor limites às vezes, mas se você tem um trabalho com seu filho, se você se ama, você consegue dialogar com ele sempre e não vai chegar a ter que impor limites. Isso chama-se falta de diálogo. O ter que impor limite é porque você não fez o dever de casa certinho como mãe. Mãe não veio só para ser amiga de filho, pai não veio só para ser amigo. Por isso é que a gente é mais velho e o filho nasce da gente. Para que a gente aprenda com o filho, mas também que o filho aprenda com a gente, que nós tenhamos coisas boas para ensinar. Por que eu fiz uma reviravolta e trouxe para a família? O mundo está assim porque as famílias estão desestruturadas. É cada vez mais nós, mulheres, nós estamos querendo ser mais bonita do que as outras, porque eu vejo muitas mulheres que não querem ser bonita para elas. A gente tem que ser bonita para a gente tem que vestir para a gente tem que se amar, e aí não é no egocentrismo, gostar da gente para que a gente consiga gostar do outro. O nosso parceiro, o nosso marido, o nosso companheiro, se ele casou com a gente, se ele casou com você de um jeito, ele vai acostumar com você no correr dos anos, e aquele amor, ele vai ser solidificado só no amor. Claro que a gente se cuida, claro que a gente gosta do outro, mas você não vai ser melhor o que a sua vizinha, o que a sua amiga é, para agradar o seu marido. E quando a gente começa a perder a nossa identidade, acontece o que está acontecendo no mundo. Nós não respeitamos e não respeitamos o outro. Então tudo isso é fruto da desestruturação da família, do querer, do poder, do belo, do gostoso, da mulher avião, do homem malhado. Nós perdemos o nosso reverencial de ser humano. Vocês viram, vão ver daqui a pouco, que nós conversamos com pessoas do quilombo, pessoas discriminadas, sofridas, e que hoje batem no peito e sentem orgulho de ser quilombola, né? De viver no quilombo hoje. Então é isso que a gente tem que começar a ter orgulho, não um orgulho que acaba com as pessoas, mas um orgulho daquilo que nós somos. Somos pessoas, somos gente, somos seres humanos, bonito, preto, gordo, magro, né? Cheio das coisas boas que a vida nos tem, mas valorizando cada um de nós. Enquanto nós não nos olharmos no espelho, não enxergarmos o nosso interior,
não começarmos a mapear o nosso território, porque nós somos um território. É necessário que nós mapeemos o nosso território. E hoje o que eu vejo no mundo é que as pessoas estão deixando de se mapear pelo território do outro, por uma roupa de marca, por uma bela, né, figura para o outro, mas você nem sempre está feliz. Fica aqui o meu recado hoje para nós, seres humanos. Vamos nos amar mais. Vamos confiar nessa criatura linda que foi colocada no mundo. Nós somos perfeitos, nós somos morada viva do Espírito Santo de Deus. Daqui a pouco a gente volta. Aguardem um minutinho só. Nova TV Canal 2. Sempre pensando em você. Oi, gente, de volta no Cá Entre Nós e com Gente da Terra. Gente da Terra é que nós conversamos com as pessoas de Guarapari, as pessoas que fazem a diferença, as pessoas que trazem divisas para a nossa cidade. E hoje, como prometido, o Quilombo. O Quilombo a gente vai conversar com o Regis primeiro, depois com o seu Durval. O Regis é coordenador do Quilombo, esteve na 3ª Conferência Municipal de Igualdade Racial, foi eleito como delegado na primeira, né? E aí você depois foi para a 3ª, que é estadual, e a estadual ele agora foi para a nacional. Regis, é um prazer enorme estar com você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é todo meu. Eu fico feliz de estar aqui falando da nossa cultura e qualquer coisa que a senhora precisar de uma pergunta, a gente está à disposição para responder. Pois é. Regis, como é que começou o Quilombo? Você prefere falar ou prefere que o senhor Durval fale? Como é que a gente vai conversar aqui? É uma mesa, é uma família conversando, nós estamos juntos aqui. Seu Durval, gente, vou apresentar para vocês, é o vice-presidente da Associação Quilombola de Guarapari, que fica em Iguape, né? Então, seu Durval, se apresente, fala do senhor. Bom, eu sou Durval Borges de Almeida, eu sou neto dos famílias dos Quilombos, sou filho de Emílio Borges de Almeida, que é filho do antigo dono do terreno. Então, nós vimos de uma família muito distante, nós vimos de uma família, a gente é de família de escravo, meus bisavós eram escravos, e dali sucessivamente até chegar ao meu avô. Só que o meu avô já não era mais escravo, né? Meu avô já foi no final da escravidão, já chegou no final da escravidão. Mas, considerar, eu sou descendente de escravo. Com certeza, com todo orgulho de estar aqui diante de vocês aqui, falando da origem que eu sou. E sou da origem quilombola. Que coisa linda. É muito bonito ouvir uma pessoa falar que tem orgulho da sua origem, né? Isso é emocionante. Se assumir, né, como quilombola, né? O trabalho, doutora, a gente começou há 8 anos atrás, né? Tem uma história, né? Guarapari, como foi levantada a história, que existia um cenário de escravidão, 2 fazendas, né? Foi essa a história. E trabalhava cerca de 700 escravos, porém uma fazenda do campo trabalhava 419 e 219 nessa fazenda Machinda que é aqui próximo a Guarapari. Então, diante disso tudo, a gente veio vendo essas pessoas comentando, eu ouvia muito do meu pai, do meu avô, falar em comunidade quilombola. Eu comecei a me interessar pela essa coisa, porque buscar meus antepassados, saber por que esse pessoal morava em tão alto, lugar tão distante. O que é quilombola? Como que é isso? Quilombolas são descendentes de escravos, né? Pessoas refugiadas de fazendas, né? Então, então a senhora tem ideia a altitude que nós estamos, 480 metros acima do nível do mar. Aí você chega lá e você se pergunta, como que a pessoa veio morar aqui? Por quê? Eu estive lá e vi, gente,
é muito alto. A senhora esteve lá. É lindo o lugar. Então é de Vocês tirar vão o ver as fôlego, fotos né? aí. É de tirar o fôlego. É, de tirar o fôlego. Então todo mundo que vai lá se encanta com a beleza natural, com toda a estrutura, o povo aconchegante, receptivo. A recepção foi maravilhosa. Então a gente tem uma tradição. Aí, diante disso tudo, eu comecei a me interessar que dentro de Guarapari existia um quilombo, realmente um quilombo. Claro que a gente ouviu as críticas, né? O pessoal dizer que a gente é maluco, né, tal. Mas eu tenho isso no sangue, Deus me deu esse poder, eu fui à luta e consegui hoje reconhecer, né? Através de estudo sintéticos, aí conseguimos reconhecer, hoje existe um quilombo de fato em Guarapari, que é o nosso Alto Iguape. Eu estive presente aqui quando você recebeu o certificado. E naquela época, eu imagino a emoção, porque veio sofrimento, veio angústia, veio tempo para reconhecer tudo isso. Você engasgou. E eu estou vendo que tem lágrima nos olhos ainda hoje. Ainda continua. Isso. Eu vou até passar a palavra para o seu Duval, que ele continua, por favor. Fala, seu Duval, um pouco mais dessa história, desse reconhecimento. Fala pra gente. Esse reconhecimento, eu tenho que agradecer muito nós ter chegado aonde chegamos, de ser reconhecido como está sendo hoje. Eu agradeço a Deus e agradeço o esforço do Reginaldo, que nós chamamos, né? Nós chamamos de Regi. Então, eu tenho a dizer, eu tenho muito que agradecer, que nós vivíamos naquele lugar, a gente não sabia o que a gente era. Antes a gente tinha vergonha de gente. A gente tinha vergonha de gente porque a gente se sentia tão inferior, porque não era reconhecido. A gente não era, naquela época, a gente não tinha o reconhecimento como gente, né? Então, depois que o Reginaldo começou a mexer com isso daí, que veio à tona o conhecimento da nossa origem, de que nós somos, eu e minha família, somos hoje, então veio a alegria. E foi no momento em que ele, reconhecendo pela luta que ele teve, que ele lutou muito, com muitas humilhações, né? Que teve humilhações contra ele, teve até muitas pessoas, muitas das vezes, achavam que ele estaria fazendo as coisas por interesse, mas interesse próprio, mas que na verdade era interesse pelo quilombola, para que fosse reconhecido a minha origem, a origem daquele povo que moram lá, né? Do meu pessoal que moram lá, para que também eles tivessem uma vida melhor e fosse reconhecido melhor como que antes a gente não era reconhecido, a gente andava, corria de gente, quando via se escondia. E hoje em dia não. Hoje em dia, nós quando vemos as pessoas, nós procuramos se aproximar, porque sabemos que somos gente como gente, né? Somos gente como eles são gente. Então nós nos consideramos hoje gente. Filhos do mesmo Deus, né? Filhos do mesmo Deus. Então sabemos que nós vivemos na mesma terra, né? Vivemos no mesmo município, nascemos e nos criamos no mesmo município e vivemos hoje ainda no mesmo município. Por isso eu digo aqui, eu tenho orgulho de ser quilombola e tenho orgulho de ter nascido em Guarapari, numa terra quilombola. Gente, eu só assim fico envaidecida, estou emocionada também, que vocês podem perceber que a gente se emocionou aqui, né? Para que nós pudéssemos trazer isso para vocês, que eu acredito que muita gente não sabe que nós temos o quilombo. Muitas pessoas não sabem o que essas pessoas passavam lá em cima. Eu estive lá, fui super bem recebida, nós estivemos fazendo uma ação lá. Olha só, a gente fez prevenção e eles aceitaram muito bem. É muito lindo isso, é muito bonito a gente saber que existem pessoas que têm orgulho de ter vencido, pessoas que eram rechaçadas, pessoas que eram discriminadas, são ainda, né? A gente sabe que a nossa população ainda não aceita o negro, não aceita o homossexual, não aceita a minoria discriminada. Mas hoje o cá entre nós, além de emoção, se sente orgulhoso de estar recebendo vocês aqui. Vocês são origem de um povo que lutou, que venceu, que sofreu, né, que teve que se refugiar nos altos das montanhas para não serem encontrados.
e hoje estão aqui contribuindo para a cultura da nossa cidade. Isso é quilombola, gente. Isso é gente que é gente. Não é, Regis? Com certeza. Isso é cultura, né? E Guarapari, realmente, eles têm que dar muito valor a esse título de quilombo. Porque nós somos o único certificado no estado. Mesmo que o único? Os únicos certificados no estado, com tempo recorde. Que nós conseguimos. Eu fiz todo o levantamento histórico junto com a comunidade, com a CETA, que deu um apoio, né, o Poder Público. E a gente conseguiu, em tempo recorde, buscar essa certificação. Devido ao tempo também, muitas coisas ficaram para trás, mas eles tinham mais ou menos a terra já certificada. Nós vamos buscar mais terra, que eles têm direito, mas é outro departamento, já é mais para frente. Por isso ter as terras já pagando o INCRA, a gente ficou mais fácil a gente buscar. E hoje existe quilombo no estado que está indo em busca das terras. E todo mundo fica admirado porque que a gente conseguiu tão rápido. Eu falei, porque graças a Deus a gente buscou essa parceria e estava tudo indicando que ia ser. Aí conseguimos, e hoje está um desenvolvimento lá, estamos com o Incapé, vários projetos, né? Temos um ano de quilombo já certificado, então a gente está comemorando isso. A Incapé tem vários projetos para desenvolver, tem rampa de voo livre. Ah, gente. Já fizemos voo. Vocês aí. Vão ver isso. Isso é a senhora presenciou, viu lá? Quer dizer, nossa, foi emocionante aquele dia. Então, vocês vão apreciar as fotos que nós tiramos lá. Coisa maravilhosa. Tem muita coisa boa para acontecer. Né? Tem a caminhada ecológica, vamos fazer entre montanhas e quilombo. Todo mundo convidado, hein? Todo mundo convidado. Eu fico lá embaixo dando maior força. Tem um limite, mas vamos convidar todo mundo. Vai ser um prazer imenso. Eu dou força lá embaixo, tá? Eu fico lá empurrando todo mundo. Vai ficar no camarote lá, só de camarote. Mas então o povo está satisfeito. A gente está satisfeito com esse andamento. Poder Público, Estado. Então as pessoas chegam, a gente chega numa conferência igual essa que eu participei, estadual. Então eles falam assim, o quilombo de Guarapari foi tão rápido, nós estamos com um problema no nosso quilombo lá, como é que você fez e tal. Então eles pedem a experiência da gente, mas eu falo, muita força, é difícil, entendeu? Convencer as pessoas, principalmente a parte cultural, né? Que aqui, no modo geral é difícil, né, doutora? A senhora vê a luta nossa aí, é difícil conseguir, mas a gente briga e vai até o fim, a gente é lutador, e eu acho que valeu a pena. Eu não consigo entender por que as coisas se tornam difíceis quando é para o crescimento pessoal, né? O olhar para o povo, orar por uma cultura é muito importante. E tomara a Deus que nós em Guarapari consigamos fazer isso, né? O Cá Entre Nós está de portas abertas para o quilombo, né? Era meu sonho trazê-los aqui, conseguir trazer, porque é sangue, gente, que corre na veia, né? É coisa muito gostosa, assim, quando eu cheguei lá, eu me identifiquei, eu devo ter alguma raiz ali, claro, com certeza, com certeza, né? Tá aqui, ó. Aqui está sendo o primeiro programa hoje, gravado com a comunidade quilombola, então para nós mesmo? É emocionante, lógico. Gente, eu acho que é por isso que nós se emocionamos, né? Todo mundo de lágrimas nos olhos. Porque é a primeira vez que a gente está falando do quilombo em Guarapari, né? Isso é importante. Poxa, que prazer, eu não imaginei que fosse. Nossa, para mim é mais ainda, mais bonito ainda, ganhei o dia. Pai, avô, tio meu por aí, né? Fica para vocês as nossas câmeras da Nova TV, Canal 2, do Cá Entre Nós, para as considerações, para os recados que vocês quiserem mandar, as coisas que vocês querem falar para a nossa população, para os nossos jovens que não sabem da existência do quilombola, o endereço do quilombola. Gente, tem uma galinha que ninguém faz igual. Que comida gostosa aquele dia que eu comi lá com vocês. O Perlino, é todo mundo. Isso. Nosso quilombo, nós não estamos ainda com estrutura, claro, estamos novos ainda, com a estrutura para receber grupos, mas mesmo assim tem sido muito visitado. Mas a ideia é essa, o projeto que está para sair, é para a gente se estruturar, tem a associação que está formada, né? Para a gente se estruturar para receber grupos de pessoas para visitar, ter a cultura delicial da galinhada, do suteco de banana, ter o congo, o jongo, o maculelê, a coisa cultural, e ter toda aquela convivência com a natureza que o lugar oferece, né?
espetáculo. Maravilhoso. Eu agradeço de coração a oportunidade e estou feliz da vida. Ainda estou. Mais ainda. Obrigada. Obrigado. Seu Durval, o que você gostaria de falar para a nossa comunidade? O que eu tenho a falar para as comunidades, que não se envergonhe de ser, que não se envergonhe de ser o que é. Porque quando nós somos, nós estamos no sangue. E quem está no sangue nunca pode fugir. E eu tenho para dizer para vocês, é muito gostoso quando a gente é reconhecido. Quando a gente é reconhecido e é aceito. Eu digo aqui mesmo para vocês agora, eu estou orgulhoso de estar aqui agora falando para vocês e estou orgulhoso de me identificar o que sou. Porque agora eu posso ter orgulho. Agora eu tenho orgulho de ser o que sou. Sou quilombola e tenho orgulho de ser. Raça nossa, né não? Raça nossa. Trabalhadora que sempre nunca deixa de lutar, não é? Então eu tenho que dizer para vocês aqui, da minha parte, muito obrigado por estar me ouvindo nesse momento. Pois é, gente, mais um cá entre nós. Por hoje nós fechamos o nosso programa e mais uma vez, chave de ouro. Eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a audiência. Um beijo, fiquemos com Deus. Gente, mas é muito chique. Olha só o que eu ganhei, olha aqui. É minha caraça, né? Não, obrigada, Lúcia, muito obrigada. Olha que coisa linda. Vale a pena. O cá entre nós é isso também, é ganhar um monte de presente. Obrigada mesmo, tá? Agradece as meninas para mim. Nova TV Canal 2. Sempre pensando em você.